Se eu não cumprimentei alguém, bom dia a todos. Ei, mas o cafezinho da manhã estava bom aqui demais, hein? Todo domingo é assim, essa fartura. Eu passei com a minha bandejinha lá, falei, vou pegar um de cada, né? Mas eu não contei quantos tinha. Aí depois de ter 5 já na minha bandeja, eu falei, não está cabendo mais na bandeja, não. Aí eu falei para a irmã, eu posso comer esses 5 e depois entro na fila de novo? Ela falou, pode. Então, liberou, né? Que cafezinho bom, hein? Bom demais, né? Então pode, né? Até às 3 horas da tarde, nós estamos... Muito bem. Gente, apreciei muito a atenção dos irmãos, das irmãs ontem à noite, não para a nossa palavra, mas para a palavra do Senhor. Apreciei demais da atenção, da concentração, os pensamentos que depois nós tivemos. O Senhor tem dirigido um tempo para a gente pensar. Eu quero pensar hoje não propriamente, não algo diretamente ligado à família, mas à nossa vida cristã, que com certeza vai influenciar também a nossa família. Eu quero mostrar para vocês, através de alguns versículos de um livro do profeta Abacuque, uma necessidade urgente que nós, como povo de Deus, temos hoje em dia, é de conhecer um verdadeiro e real, genuíno avivamento espiritual. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá, no livro do profeta Abacuque. Não é um livro muito estudado não, né? Então talvez na sua Bíblia seja aquelas páginas branquinhas, né? Que ainda está colada, se a Bíblia é nova, né? Abacuque. O nome, para nós, esquisito, né? Mas esse nome tem um significado muito interessante. O nome Abacuque significa abraço. E nós vamos ver que, pelo que ele sentiu, ele precisou se abraçar com Deus e ser abraçado por Deus. Livro do profeta Abacuque. Esse é o tema dos nossos estudos agora de manhã e à noite. Vamos considerar, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, 2 estudos no livro do profeta Abacuque. Esse profeta é conhecido como o profeta do avivamento. O versículo-chave que faz nos dar esse nome, inclusive por Abacuque, e mostrar a urgência de um avivamento nos dias de hoje, está no capítulo 3, verso 2. Eu tenho aqui projetado 3 versões, eu quero que você compare as 3 versões. A primeira é a atualizada. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Nós vamos ver com o que o profeta ficou alarmado, né? Mas aí ele fez um pedido a Deus: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o pedido que ele faz. Interessante que ele não fez um pedido para si. Ele não pediu grandeza, não pediu importância, não pediu destaque, não pediu riqueza, nada para si. O interesse dele era que a obra do Senhor fosse avivada, que Deus realizasse um avivamento ali. Que pedido nobre, né? Sua preocupação com o Senhor e com a sua obra. Olha o mesmo versículo agora na corrigida. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Nós vamos ver o que ele ouviu de Deus e que o fez temer. Ele tinha até meio, vou usar essa palavra com respeito, né? Agressivo a Deus, mas aí quando Deus deu a sua declaração, ele recuou, e aí ele fez um pedido: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mais uma vez, este pedido que o profeta faz. E a terceira e última versão que eu tenho aí, a NVI, o profeta diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor.
depois de contemplar a grandeza do Senhor, ele falou: não, isso não é para mim. É como nós diríamos na nossa linguagem, é muita areia para o meu caminhão. O Senhor é o Senhor, eu vou me colocar no meu lugar. E ele faz um pedido: realiza de novo. Aquilo que na versão corrigida e na atualizada foi traduzido como aviva. Ele disse: realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Essa expressão me faz pensar uma coisa. Às vezes nós lemos na Bíblia de avivamentos que houve na história do povo de Israel. Por exemplo, no reinado do rei Josias, no reinado do rei Ezequias. Esses reis fizeram com o templo estava fechado. Quando eles assumiram o trono, o templo estava fechado. Não se faziam mais sacrifícios, reuniões lá no templo, nada. E eles abriram as portas, mandaram fazer uma limpeza no templo e reativaram os sacrifícios e tudo aquilo relacionado à religião judaica. Mas eles promoveram uma volta às escrituras, e isso provocou um reavivamento. Nós encontramos pelo menos 3 vezes na história do povo de Israel, 3 reis que promoveram reavivamentos. E quando nós olhamos aquilo, a gente fica pensando: puxa, podia acontecer isso de novo nos nossos dias, né? É exatamente o pedido: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Irmãos, nós precisamos desse reavivamento. E eu vou mostrar para vocês como anda a cristandade hoje em dia. Uma cristandade muitas vezes nominal. Uma cristandade muitas vezes de picar cartão. Até ir às reuniões, picar o cartão. Mas sem profundidade, sem significado, sem evidenciar um relacionamento de fato com Deus que nós precisamos. Então, quando nós olhamos o que está registrado na Bíblia, nós dizemos: Senhor, realiza de novo nos nossos dias esse reavivamento, né? Faz a tua igreja reavivada. Agora nós vamos ver que o reavivamento não significa pular, dançar e gritar. Isso não é reavivamento, isso é bagunça, isso é caos. Porque nós temos na Bíblia algumas marcas de reavivamento, e eu quero olhar com vocês, agora de manhã, a necessidade de um reavivamento. E hoje à noite, Deus permitindo, as marcas de um reavivamento na vida do povo de Deus. Muito bem. Para a gente entender o livro do profeta, é sempre bom a gente considerar o pano de fundo. Aliás, vou dar uma dica para quem gosta de estudar a Bíblia. Não tente entender a mensagem do profeta sem antes ter uma visão panorâmica do livro, saber se o livro foi escrito pelo profeta antes ou depois do cativeiro, a mensagem do livro. Tudo isso faz a gente depois entender certas palavras do livro. Bom, o nome Abacuque significa abraço. Vocês vão perceber que depois de ficar desiludido de ver como é que o povo, inclusive de Judá, o povo dele, o povo de Deus, estava agindo, e de como as nações em volta, especialmente os babilônicos, estavam agindo, ele falou: só tem um em quem eu posso grudar, e esse é Deus. Sabe, esse é o problema quando nós olhamos para homens demais. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar frustrado, desiludido, chateado. E tem muita gente que só por olhar os homens, sai da igreja. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca entrei na igreja por causa de homem, e nunca vou sair da igreja por causa de homem. Se nós entramos na igreja de Cristo por causa de Cristo, Ele nunca vai nos desapontar, nunca vai nos desiludir, e nunca vai ser a causa da gente vazar fora. Nunca. O problema é que a gente olha muito para os homens. Abacuque fez isso. Ele olhou para os homens e ele ficou apavorado. Aí ele falou: não, tem que olhar para o Senhor. E aí o Senhor o abraçou. E aí ele se sentiu confortado no abraço do Senhor. Olha, só do significado do nome de Abacuque a gente já pode aprender uma lição valiosa. Valiosa.
Para quem você está olhando? O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele diz: olhando firmemente, para quem? O autor e o consumador da nossa fé. E quem é? Jesus Cristo. Acabou. Jesus Cristo. E aí quando nós olhamos para Ele, focamos nele, a gente recebe aquele abraço confortador dele. Não dá vontade nem de largar aquele abraço. Lembra disso. A data que ele escreveu a sua profecia, mais ou menos no ano 606, e é importante essa data, porque no ano... no ano 604 da era cristã, 604 antes de Cristo, os babilônicos invadiram Judá, o reino do sul, e levaram cativo os judeus para a Babilônia. Entre os cativos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para lá. Então a profecia de Abacuque é uma profecia anterior ao exílio babilônico. E se você gosta de estudar o livro dos profetas, lembra disso. Isso é uma coisa essencial para você situar e entender a profecia de cada um dos profetas. Procura localizar se ele profetizou antes do cativeiro ou depois do cativeiro. Aí você já vai ter uma ideia, ou às vezes até durante o cativeiro. Aí você já vai ter uma ideia do teor da mensagem. Vou resumir. Aqueles que profetizaram antes do cativeiro, a mensagem deles foi uma mensagem de alerta, de, cuidado, se vocês continuarem assim, Deus vai castigar, então emenda a sua vida, arrependam-se, voltem para o Senhor. Aqueles que profetizaram durante o cativeiro, a mensagem deles já mudou. Não falava mais, porque o castigo já tinha vindo. Então, a mensagem deles era: agora nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Então, vamos depender do Senhor. E os que profetizaram depois do cativeiro, eles foram usados por Deus para reanimar o povo e trazê-los de volta para a terra prometida. E aí os pós-exílicos foram... É fácil de decorar: Ageu, Zacarias e Malaquias, só 3. A maioria dos profetas então profetizou antes ou durante o cativeiro. Então, um pouquinho antes da primeira invasão de Nabucodonosor, que foi no ano 605, 604. Lembra que aquela sigla AC significa antes de Cristo, certo? 6 séculos antes de Cristo. Muito bem. O profeta Abacuque não era um profeta que vivia longe do Senhor. Não, era um homem de Deus, confiava no Senhor, tinha entregue a sua vida para o ministério ao Senhor. Mas quando por um instante ele olhou para as circunstâncias à sua volta, ele ficou meio perplexo. E nós vamos perceber, nos capítulos 1 e 2, ele faz 2 perguntas a Deus, e Deus responde com 2 respostas a ele. Então, ele pergunta, Deus responde. Ele pergunta, Deus responde. Os capítulos 1 e 2 são um diálogo entre o profeta e Deus. Mas depois, quando chega no capítulo 3, a gente vê a oração de louvor, de exaltação, o cântico que ele entoa em gratidão ao Senhor, como resultado daquele diálogo. Então vamos analisar quais foram as perguntas de Abacuque. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, nós lemos o profeta dizendo o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando? Guarde essa expressão. A pergunta que ele faz ao Senhor é: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade? E me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Fala para mim o seguinte: ao olhar para Judá, Abacuque era de Judá, mas o reino do norte
as 10 tribos do reino do norte já tinham sido levadas para a Síria cativas. E agora só restava o reino do sul, formado por 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Era o reino de Judá. Eram os únicos remanescentes dos judeus que tinham sobrado. Os demais já tinham sido levados para a Síria. Abacuque olha a situação espiritual, moral, econômica do reino do sul. E o que ele vê? Coisa boa? Ele pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo essas coisas que o teu povo pratique? Veja, ele não estava falando de nações em volta, moabitas, amonitas, assírios, babilônicos, egípcios, não. Ele estava olhando o povo de Deus. E ele estava abismado de ver o que o povo de Deus estava praticando. Querem um resumo? O que o povo de Deus estava praticando? O que ele viu? Verso 2, violência. Verso 3, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígio. Verso 4, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Parece que ele está falando dos nossos dias. Não, ele está falando de Judá. Está falando de Judá. O perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Isso era o povo de Deus. Era aquele povo da aliança, com quem Deus tinha feito uma aliança através de Abraão, Isaac, Jacó, extensiva aos seus descendentes. Era o povo que Deus havia tirado lá do Egito, da escravidão, conduzido durante 40 anos no deserto, sustentado, providenciado todas as necessidades deles. Era o povo que Deus havia feito entrar na terra prometida, vencer os inimigos que ali moravam. Era o povo que Deus tinha dado reis, e sobre todos eles, Davi, com quem Deus fez uma aliança. Gente, em nenhum momento esse povo foi esquecido de Deus. Era o povo que Deus tinha dado, quando eles saíram lá do Egito, a lei de Moisés, para nortear, para seguir, para orientar o procedimento deles. Oh, como Deus se preocupou com aquele povo. E agora o que eles estavam fazendo? Violência, opressão, contendas, injustiça. Esse era o retrato do povo de Deus. Entendeu por quê? Qual foi a pergunta que ele faz? Comecinho do verso 2. Senhor, o senhor está vendo tudo isso? O senhor não vai tomar uma medida não? Até quando o senhor vai permitir isso? A sua indignação era tão grande de ver o povo de Deus voltando as costas a Deus. O povo de Deus se esquecendo da lei de Deus. O povo de Deus vivendo de uma forma completamente alheia à vontade de Deus. Será que foi só o povo de Deus, naquela época, que agiu dessa forma? Vamos olhar para o povo de Deus hoje. Pelo menos o povo assim chamado de Deus. Né? Como é que o povo de Deus é chamado hoje aqui no Brasil? Os evangélicos. Deixa eu dizer para você, antes de mais nada, quando alguém me pergunta o que eu sou, eu digo, eu não sou evangélico. Porque hoje aqui no Brasil dizer eu sou evangélico não significa não significa nada. Só significa o que você não é. Quando alguém diz eu sou evangélico, quer dizer, ele não é nem católico nem espírita. Mas o que ele é de fato? Não sei. Não sei. Quando alguém me pergunta qual é a sua religião, eu digo, eu não tenho religião. Eu tenho um relacionamento com Deus através de Cristo, para valer. Isso é diferente. Eu não sou evangélico. Aquele jogador do Corinthians, Marcelinho Carioca, dizia que era evangélico. A Gretchen, aquela dançarina, dizia que era evangélica. Casou 17 vezes já. Misericórdia é pouco, irmão.
Então, o que significa dizer hoje que eu sou evangélico aqui no Brasil? Nada, nada. E vou provar para vocês. Olha lá. Capa da Veja, que saiu há algum tempo atrás. O pastor é show. Algum pastor foi chamado por Deus para dar show na sua igreja? Esses são os pastores evangélicos. Olha lá, fazendo show. E os cantores evangélicos que estão cantando tantas coisas hoje contra a palavra de Deus? São gospel, cantores gospel, música gospel. Cuidado, vocês que tocam. Cuidado. Tenham a garganta bem estreita, não fique engolindo tudo que esses cantores cantam, não. Examina. E qual é o nosso crivo, qual é o nosso referencial para saber se as letras que eles cantam estão certas ou erradas? É a palavra. É a palavra. Agora, sabe por que está aumentando o número de cantores gospel? Porque descobriram um filão de ouro. E está virando comércio, isso daí. Comércio. No meio das músicas gospel tem coisa que presta, tem coisa... né? Quer ver uma coisa que presta, que hoje está sendo cantado? Graças a Deus que está sendo cantado bastante. Projeto Sola. Projeto Sola. Nós estamos cantando na ceia, quase todo domingo, Isaías 53. E é difícil cantar aquela música sem chorar. Quando a gente canta, se entregou aos cravos. Ah, não tem coração que resista, não. Tá bom, não é do nosso cenário, mas é uma música inspirada pelo Senhor. Letra e música. Tem música que presta, mas gente, sejam garganta bem estreita. Não engole tudo o que os cantores gospel estão cantando, não. Nosso país hoje tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. Numa pesquisa, você pode fazer aí na internet, quase 1/4 da população se chama evangélica hoje. Um país tradicionalmente católico, né? Você dizia cristão, católico, maioria, ainda a maioria católica, mas 1/4, quer dizer, cada 4 habitantes, se diz evangélico. Se a população evangélica continuar crescendo do jeito que está crescendo, a estimativa é que no ano 2060, metade da população brasileira vai ser evangélica. E a mesma estatística vai dizer para vocês que a população evangélica está subindo e a católica está diminuindo. Isso é assustador, uma nação tradicionalmente católica, e a gente podia pensar assim, bom, então a coisa vai melhorar aqui, né? O Instituto Gallup, que é um instituto que faz pesquisa na situação das famílias, olha o que eles dizem. Eles fizeram uma pesquisa comparando os não frequentadores de igrejas evangélicas e os frequentadores de igrejas evangélicas. Os que não frequentam a igreja confessaram que 43% dele furtam alguma coisa do escritório onde trabalham. Uma caneta, um apontador, uma régua, um calendário, furtam alguma coisa. E dos que frequentam a igreja, 37 confessaram que também roubam alguma coisa do escritório onde trabalham. Quanto que devia ser essa porcentagem? 0. 0, não é? Os não frequentadores de igreja, 17% confessaram que usam o telefone da empresa para interurbanos pessoais. Ou seja, estão lesando a firma. Porque se o interurbano é pessoal, eu que devia pagar, não a minha firma. E os frequentadores de igreja? 13% daqueles que participam do louvor também fazem interurbanos e a firma que paga a conta. Quanto que devia ser essa porcentagem? 0. Estou fazendo interurbano. Depois eu venho aqui e toco
o meu instrumento, e aí na segunda-feira eu vou lá na firma e roubo a firma. O que está valendo dizer que eu sou evangélico? Você está entendendo a necessidade de um avivamento espiritual no meio chamado evangélico? Você está entendendo que a religião, até comprovada por pesquisas de opinião pública, a religião está sendo uma religião nominal, carecendo de um envolvimento, de um relacionamento para valer com Deus? E essas pessoas que roubam a firma, que lesam o patrão, você pergunta para elas, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Tem mais, e pior. Cristãos são quase idênticos aos não cristãos. Falsificam sua declaração de imposto de renda. Uma pergunta que eu faço quando eu analiso isso aí, cada um que faz a sua declaração de imposto de renda, você traria a sua declaração antes de enviar para o governo, para o Ministério da Fazenda? Você permitiria que o presbítero da sua igreja lesse a sua declaração de imposto de renda? Cristãos cometem plágio, colam em trabalhos e provas. O coleguinha descrente está fazendo isso, e ele, que se diz evangélico, está fazendo isso também. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Copiar programa de computador, então, isso é... Como é que é chamado esse crime? Como é que é chamado? Pirataria. E tem cristãos? Porque afinal de contas o pirata, a cópia, é bem mais barata do que o programa, não é? Então, o que interessa não é o meu relacionamento com Deus, o que interessa é o meu bolso. Quanto menos dinheiro sair do bolso, melhor. Mas depois ele fala para todo mundo, eu sou evangélico, mas ele pirateou o programa no computador. Roubam o tempo. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma firma lá em Ribeirão, a Rosana trabalhou nessa firma. Todo dia o expediente terminava 5h36 da tarde. O que você acha que 5h30 os empregados já tinham feito? Quem trabalhava no escritório já tinha arrumado a sua bancada, a sua mesa, guardado tudo. Espera aí, mas o sinal vai dar daqui a 6 minutos. 6 minutos, o que é 6 minutos, né? Bem, se você fosse patrão, você ia fazer conta, sabe por quê? Porque 6 minutos num dia, vezes 5 dias da semana, já são 30 minutos, meia hora. Vezes 4 semanas no mês, já são 2 horas no mês. Vezes 12 meses no ano, está ficando caro o negócio, não está? Mas o empregado que se diz evangélico falava assim, só 6 minutos, que no final do ano virou dias de trabalho, que ele ganhou, mas lesou o funcionário. E todo mundo no escritório dele sabia que ele era evangélico. Está vendo? Obedecem apenas às leis que lhes interessam, dizem aos outros o que eles gostaram de ouvir, para agradar aos outros. Essas coisas são coisas que não evangélicos fazem e para eles é normal, mas que evangélicos estão fazendo e para eles também está se tornando normal. Então qual é a diferença? Você está entendendo por que nós estamos precisando urgentemente de um avivamento no meio do povo de Deus? Porque o povo de Deus está se comportando como se fosse o não povo de Deus. E o nosso viver está sendo tão igual, em vez de vivermos vida de santidade diferentes daqueles
com quem nós nos relacionamos, nós estamos copiando e nos tornando iguais a eles. Sabe o que nós estamos precisando? Senhor, aviva a tua obra. Nós estamos precisando urgentemente disso daí. Quando Abacuque viu estas coisas, no meio do povo de Deus, e quando ele perguntou, até quando, Senhor? O Senhor não vai tomar uma medida? Deus dá a primeira resposta para ele. Vamos lá, capítulo 1, versículo 5. Vede as nações. Agora é Deus que está falando. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Qual foi a pergunta de Abacuque? Senhor, até quando? Ele falou, calma, eu vou agir, eu vou tomar as medidas necessárias. O que Deus está dizendo é, Abacuque, pode ficar tranquilo, se você está percebendo isso, muito mais eu estou percebendo essa situação. Isso não vai passar em branco. Eu não vou passar a mão na cabeça do meu povo e dizer, está tudo bem. Não, eu vou tomar uma medida. Como é gostoso a gente saber que Deus está no controle de tudo. Você já teve essa ideia, às vezes, que depois de autoridades, STF, presidente, governador, senador, deputado, as nossas autoridades, polícias, que deviam dar um exemplo de bom procedimento, quando eles enfiam os pés pelas mãos, a gente fala, agora a vaca foi para o brejo. Já pensou isso alguma vez? E você já, inclusive, ficou revoltado com Deus e fala, Senhor, o Senhor não vai tomar nenhuma providência? E sabe para onde que nós temos que nos voltar? Para a palavra de Deus. Porque aí quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, Deus diz, espera, eu vou realizar em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus não está cego, Deus não está surdo, Deus não perdeu o controle, Deus ainda está no seu trono. Lembra daquele hino que nós cantamos? Deus no trono ainda está, e sempre com seus estará. Ele está no trono. O trono não está vazio não. A cruz estava, a manjedoura ficou vazia. A cruz ficou vazia. O túmulo ficou vazio. Mas o trono, ele está sentado nele. Ele está sentado nele. E ele não perdeu o controle de nada. Até quando, Senhor? Calma, eu vou tomar a minha medida. O problema é que nós queremos agir no nosso tempo e na nossa maneira. E Deus está falando, calma, Abacuque. Calma, meu povo, calma. Eu vou agir na hora certa e da forma certa. E aí Deus descreve qual é a forma que ele agir. Verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. E você está pensando assim, bom, depois de Deus dar sua resposta para ele, aí ficou tudo bem. Mas essa resposta que Deus dá, piorou a situação. Piorou a situação. Porque,
Se Abacuque estava inconformado de ver o povo de Deus agindo daquela forma, Deus agora vai usar um povo para corrigir o seu povo, o povo de Judá. Mas qual era o povo que Deus ia usar? Os babilônicos. E quem eram os babilônicos? Gente boa, temente a Deus, que cumpriam a lei de Deus, que andavam em retidão, que procuravam obedecer os mandamentos do Senhor. Eram assim? A segunda pergunta que Abacuque faz: Senhor, eu estava inconformado de ver o que estava acontecendo com o teu povo. O Senhor falou que vai tomar uma medida. Agora o Senhor está dizendo para mim que vai usar os babilônicos? Mas se eles são um povo 10.000 vezes pior do que o teu povo, e o Senhor vai usar eles como? Sabe de uma coisa? Presta atenção nisso. Deus nunca pediu, não há nenhum versículo na palavra de Deus que Deus peça para nós entendermos o que Ele faz. Dá para entender o que Deus faz? Ele nunca pediu para eu entender. Ele só fala para eu, eu vou tomar as medidas, descansa em mim. Você não precisa entender. Os planos de Deus são muito mais mirabolantes do que a nossa cabecinha tão pequena pode entender. Ele não explica todos os detalhes dos planos dele. Ele não diz como ele vai agir, o resultado. Ele não fala nada. Ele só fala: eu estou tomando as medidas, descansa em mim. E sabe o que é isso, meus irmãos? Isso se chama fé em Deus. Abacuque tinha, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Porque depois ele fala uma frase aí, que o apóstolo Paulo e o escritor da carta aos Hebreus repetem nas cartas aos Romanos, Gálatas e Hebreus: o justo viverá por fé. Fé é confiança em Deus. Fé é descansar na palavra dele. Fé é se sossegar, porque Deus vai tomar as providências na hora certa, da maneira certa, como Ele sempre fez e sempre vai fazer. O que estava faltando para Abacuque? Tirar essa inquietação do seu coração e querer, no momento que ele queria, que Deus... Não, Deus falou, o momento é quando eu decidi e a forma como eu decidi. E você precisa aprender a descansar em mim. Senhor, como é que o Senhor vai usar? Olha o que diz o verso 13. Tu és tão puro de olhos, Abacuque está falando para Deus, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? A segunda pergunta que Abacuque faz a Deus: Senhor, o Senhor vai castigar o teu povo que está agindo errado, mas o Senhor vai usar uma nação que é 10.000 vezes mais ímpia, mais pecadora, mais violenta. O Senhor não pode ver a injustiça do teu povo e o Senhor vai trabalhar com uma nação que é muito mais injusta que o teu povo? Vocês estão percebendo? O pensamento de Abacuque, humanamente falando, é lógico isso, não é? Humanamente falando é lógico, mas diante de Deus não tem nada de lógico. Porque a gente está pensando com valores humanos, diante do Deus que é sobre-humano. Quando Abacuque pergunta isso, Deus fala: Abacuque, eu sei com quem que eu estou lidando. Dá uma olhadinha. Verso 6. O que a nação babilônica praticava? Nação amarga e impetuosa. Final do versículo: eles vão se apoderar moradas que não são suas. O que é isso? Cobiça. Versículo 9: eles todos vêm para fazer violência. Violência. Verso 10: eles escarnecem dos reis. Isso é orgulho. Verso 12:
do capítulo 2, agora. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. O que é isso? Violência. Aliás, se você notou, capítulo 2, verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Isso é cobiça. Verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho. Isso é orgulho. Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Isso é violência. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Isso é imoralidade. Verso 9. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Isso é idolatria. Sabe de uma coisa? Quando você compara o que Abacuque viu no povo de Judá com o que Deus viu no povo da Babilônia, o que Deus viu no povo da Babilônia é 10 mil vezes pior do que Judá estava praticando. 10 mil vezes pior. E aí, a pergunta de Abacuque é: se o Senhor vai castigar o seu povo, o Senhor vai usar uma nação que é muito pior para castigar o seu povo? Eu não estou entendendo a sua lógica. Não, Abacuque, você não tem que entender, e nós não temos que entender. Nós não temos que entender. Quando nós olhamos a nossa sociedade, agora eu não estou olhando o povo de Deus, estou olhando a sociedade em que nós vivemos. Está diferente do que os babilônicos praticavam? Tem alguma diferença? A gente vê desestruturação familiar, desemprego, tráfico, drogas, bagunça social, educação, acho que é extorsão, corrupção, bagunça, hein? Bagunça. Eu pergunto para vocês, 1/4 da população evangélica, nós devíamos estar vivendo numa sociedade melhor, não devíamos? A igreja devia estar influenciando a sociedade em que nós vivemos, de tal forma que estas coisas deveriam ter diminuído muito mais, mas elas estão aumentando. Por que elas estão aumentando, gente? Porque eu vou dizer de novo, ser evangélico aqui no Brasil não está fazendo diferença nenhuma. Nós estamos vendo a cristandade vivendo uma religião de fachada, sem conteúdo, vazia, sem um mínimo relacionamento de intimidade com o Senhor. Há uma necessidade urgente do povo de Deus experimentar, no meio dessa bagunça em que nós vivemos, um genuíno avivamento, que vem de um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. O relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele não é um relacionamento de fachada, de picar cartão. Eu vou lá na reunião, porque senão os presbíteros da minha igreja depois vão ficar ligando e vão ficar me incomodando e enchendo a paciência. Que relacionamento com Deus não é um relacionamento de fachada, porque esse relacionamento de fachada está produzindo tudo isso, uma igreja inoperante, ineficaz, que não testemunha da sua fé no Senhor e que não transforma a sociedade onde nós estamos. A sociedade está se corrompendo e a igreja está se corrompendo junto. Aliás, eu vou lembrar o que o Senhor Jesus disse no começo do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A pergunta é, a igreja de Cristo hoje está sendo sal da terra e luz do mundo? Quando nós formos para o céu, nós vamos brilhar lá. Luz
do mundo, não luz do céu, Jesus falou. Luz do mundo. Sal da terra, não sal do céu, sal da terra. O nosso papel como sal, salgando, impedindo a corrupção, e como luz, brilhando e anunciando a luz de Cristo, esse papel tem que ser vivido aqui agora. Aqui agora. Não é ali. Ali vai ser fácil brilhar. O lugar de brilhar é aqui. É no meio das trevas. Mas para isso, nós dependemos de um genuíno avivamento espiritual. A resposta de Deus termina, capítulo 2, verso 20. Depois de Deus descrever as ações dos babilônicos, depois de Deus descrever e reconhecer que o seu povo estava fazendo coisas que não devia, ele diz para Abacuque: Abacuque, eu vi o que Judá está praticando, não me agrada, eu vou tomar uma medida. Eu vou usar a nação babilônica, que também não me agrada, eu vou tomar uma medida contra eles. Calma. Mas agora, Abacuque, presta atenção. 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que Deus está querendo dizer? Eu sou o soberano. Eu sou soberano sobre Judá. Eu sou soberano sobre Babilônia. Eu sou soberano sobre todas as nações, toda a terra. Eu sei o que vou fazer, quando vou fazer e da maneira que vou fazer. Então, Abacuque, aprenda. Você, Judá, os babilônicos e todas as nações, calam-se. Eu vou agir. Palavra dura, né? Firme. Palavra que mostra quem tem autoridade. Lembra as palavras do Senhor Jesus, pouco antes de ser assunto ao céu? Quando ele disse aos seus discípulos, ide fazer discípulos de todas as nações. Como é que ele começa dizendo? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante porque Mateus registra essa expressão. E como é que Mateus apresenta o Senhor Jesus no seu evangelho? O rei. O rei, não um rei. O rei. O rei. E a última declaração que ele registra do rei é: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor está dizendo isso para Abacuque. Cale-se diante de mim toda a terra. E para nós terminarmos a nossa meditação, no capítulo 3, nós vamos ver o louvor que Abacuque rende pela pessoa de Deus. Como é que o capítulo 1 começou? Sentença. O que é uma sentença? Na área judicial é uma acusação. E a acusação foi dirigida contra Judá, contra a Babilônia. E aí no final Deus diz: eu sou soberano. E agora, qual é a atitude de Abacuque no capítulo 3? Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Aquela perplexidade toda dele, aquele espanto dele ao contemplar as ações de Judá, aquela indignação ao contemplar os babilônicos, que seriam um instrumento usado por Deus para castigar Israel, tudo aquilo passou. E agora ele faz uma oração em forma de canto, louvando, adorando, agradecendo a Deus. Mudou a atitude dele ou não mudou? Está vendo? Está vendo? Acabou. Porque agora ele reconhecia que há um trono no céu. E há um soberano ali sentado. Sob cujo poder e cuja autoridade nada escapa. Tudo está no controle dele. Então ele agora canta, louvando a Deus. Nós não vamos analisar o canto todo, mas eu quero olhar com vocês agora para os versículos
para o versículo 2. 4 coisas que Abacuque fez ali. Primeiro, ele declara: tenho ouvido, ó Senhor. Tenho ouvido. Por que mudou a atitude dele? Por que de indignado e perplexo, agora ele louva e adora a Deus? Porque ele ouviu Deus falar. Sabe de uma coisa? Nós precisamos exercitar mais isso. Nós precisamos praticar mais isso. Ouvir Deus falar. Como é que ele fala conosco? O escritor da carta aos Hebreus começa capítulo 1 da sua carta dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Sabe, irmãos, nós precisamos estar atentos. É verdade, Deus tem uma maneira especial de falar para nós. E eu vou falar, o ponto 2 é a palavra de Deus. Mas Deus é o Deus da comunicação. E Ele quer e pode falar conosco de diversas formas. No passado, Ele falou através até de um jumento. Através até de um jumento Ele falou com um profeta. Estão lembrados disso? Nós vamos engessar as mãos de Deus agora dizendo: não, Deus só pode nos falar dessa forma? Não. Às vezes é um descrente que Deus pode usar para nos dar uma chapuletada. Às vezes é um irmão que chega para nós falando uma coisa que ele nem sabe o que aconteceu com a gente e Deus usa aquele irmão para falar conosco. Às vezes é um acontecimento da nossa vida. O fato é uma coisa: Deus fala e eu preciso estar atento e sensível à voz dele. Porque quando Abacuque ouviu o que Deus tinha para falar, ele sossegou. Sua contrariedade, sua perplexidade, sua revolta acalmou tudo. E agora ele expressa em Deus numa oração de louvor. Mas, diz: tenho ouvido o quê? As tuas declarações. Ele ouviu Deus falar com ele através da sua palavra. Não, Abacuque não tinha a palavra escrita como nós a temos hoje em mãos. Deus falou com ele audivelmente. Ele fez a primeira pergunta: até quando? Deus falou: eu vou agir. E ele ouviu a voz de Deus. Aí depois ele pergunta: Senhor, mas o Senhor vai usar essa nação mais ímpia? Eu vou usá-los, mas Abacuque, eu estou no trono. Cale-se diante de mim toda a terra. E quando ele ouviu essa palavra do Senhor, ele sossegou o seu coração. Meus queridos, nós temos tido contato com a palavra de Deus diariamente, o que nós precisamos para acalmar o nosso coração, para ouvir as instruções de Deus, o ensino dele, a repreensão dele, que nós tanto precisamos. Vou perguntar de forma mais clara: todos aqui têm um plano de leitura diária da palavra de Deus? E quando vocês abrem a palavra de Deus, vocês fazem o mesmo que Samuel, instruído por Eli, quando foi se deitar? O que Eli falou para ele? Pela terceira vez, quando ele estava ouvindo: Samuel, Samuel, e ele corria lá na cama do Eli: não, chamei, volta lá. E depois voltou: não chamei. E 3 vezes: não sou eu que está te chamando, não, eu sei quem está te chamando. Então a próxima vez que você ouvir ele chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando você abre a palavra de Deus, você diz isso para o Senhor: Senhor, fala comigo agora. Fala comigo agora. Quero ouvir a tua voz. Quero aprender. Se eu tiver alguma coisa para ser corrigido, me corrige. Se tiver alguma coisa para tirar da minha vida, mostra isso. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu não quero apenas cumprir e para dizer, anotar lá, pronto, a leitura de hoje. Eu vejo de vez em quando o pessoal na academia faz o trecho de hoje,
os exercícios de hoje, do dia, e põe lá um tique. Pronto. O de hoje está pago. Não, não é a leitura da Bíblia desse jeito, não. Pronto, lá, o de hoje está pago. Não. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu preciso de ouvir Deus falar comigo. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Onde é que estão as declarações de Deus, meus irmãos? Na sua palavra. E nós precisamos ter contato com ela todo dia das nossas vidas. Abacuque sentiu a vontade de Deus. Quando ele disse, eu me sinto alarmado. Falou, Senhor, eu entendi qual é a tua vontade. O Senhor vai corrigir o teu povo, porque a tua vontade é que o teu povo vive em santidade. E depois de usar os babilônicos, o Senhor vai corrigi-los também, porque a tua vontade não é que eles pratiquem o que estão praticando. Entendi a tua vontade. Veja, olha a sequência. Ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu a palavra de Deus, ele sentiu a vontade de Deus. Esse Deus santo e justo não ia ver a sua nação cometendo pecados e ia simplesmente ignorar. Esse Deus santo e justo não ia ver os babilônios agindo com toda a violência, idolatria deles, e isso ia passar em branco, não. Ele sentiu qual é a vontade de Deus, e isso o deixou tranquilo. E por causa de tudo isso, ele diz no final, no início da sua oração, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. E aí ele faz aquele pedido, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Depois de ouvir a voz de Deus, depois de entender a palavra de Deus, depois de sentir a vontade de Deus, ele não pediu nada para si. Honra, glória, riqueza, poder, nada disso. A preocupação dele estava com a obra do Senhor. E ele pediu, Senhor, manifesta o teu poder. A mesma coisa que o Senhor fez nos dias passados. Aquele avivamento produzido no meio do teu povo, que trouxe o teu povo de volta a ti, que aproximou novamente o teu povo de ti. Senhor, faz a mesma coisa que o Senhor fez naqueles dias. Faz de novo. Aviva a tua obra. Meus irmãos, qual tem sido o nosso pedido em relação à obra do Senhor? Qual pedido tem sido feito? Às vezes nós pedimos para mais pessoas se converterem, às vezes a gente pede para um espaço maior para nos reunirmos, às vezes a gente pede para condições financeiras melhor para... Quantas vezes nós temos orado a Deus, clamado por um avivamento genuíno entre o povo de Deus? Senhor, aviva a tua obra. Que essa possa ser a nossa oração, constantemente a Deus. Senhor, o Senhor fez alguma coisa no passado, nós lemos na tua palavra, apreciamos tanto. Repete isso nos nossos dias. Faz o teu povo abandonar estas coisas e se voltar para o Senhor. E ter o Senhor como único alvo a ser perseguido, alcançado, adorado, louvado e exaltado. Que possa ser a nossa oração também. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém.